Pode olhar. Bom, o número 25 da pauta é um mandado de segurança que a relatora, a desembargadora Betina de Moura, e o processo encontra-se com vista no embargador Cid Duarte. Né? Senhor presidente, Jaime Ramos, pela ordem. Pois não? Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Agradeço, desembargador Jaime. Já foi feito, então será feita a anotação. Mais alguém se dá? Então, conceda a palavra ao desembargador Cid Goulart. Desembargador Cid? Desembargador Cid? Pois não, presidente. Desculpe a falha aqui. Tudo bem. Só um minutinho. Falta mais alguma, André? Não. Pois não. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu apresento, então, o voto vista nessa ocasião aqui, nos autos do mandado de segurança, em que a relatora, como disse o nosso ilustre-presidente, a desembargadora Betina de Moura. Inicio dizendo o seguinte: após o pedido de vista, adveio petição do Estado de Santa Catarina reportando ocorrência de fato novo assim vazado. O senhor governador do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa, na última semana, o projeto de lei complementar número 19.7/2021, que, dentre outras disposições do seu artigo 6º, caput e parágrafos, inova na base normativa da indenização de uso de veículo próprio, IUVP. O projeto de lei complementar tem por propósito, nesse particular, por fim a controvérsia jurídica estabelecida no processo de inspeção instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado e, por consequência, assegurar segurança jurídica ao modelo de disponibilização de veículos pelos servidores das carreiras do Poder Executivo que a percebem. Nesse sentido, se aprovado o PLC encaminhado, o qual já se encontra em tramitação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça da Casa Legislativa, haverá inovação legal relevante capaz de tornar sem objeto a presente controvérsia, pois a lei disporá diretamente sobre a base de cálculo da aludida verba. Ante o exposto, o Estado de Santa Catarina requer a juntada do projeto de lei complementar em anexo, reiterando, de resto, os pedidos formulados na petição do evento 75. Pois bem, a versão pode consubstanciar justamente um dos postulados do novo CPC, tendentes a diminuir a carga de litigiosidade das demandas, voltando-se para a resolução consensual de conflitos. Nessa direção, trago à baila a questão prejudicial consistente em intimar os partícipes do processo, com foco no artigo 10 e 493 do CPC. Independentemente de tal prefacial, adentro ao mérito, pois julgo oportuno antecipar meu posicionamento para a correta apreciação da conveniência de tal providência, valendo-me de singela premissa, em alusão à passagem atribuída ao físico Niels Bohr, de que nunca apreciou os sintomas axiomáticos e declarou repetidas vezes. Tudo o que digo deve ser entendido não como uma afirmação, mas como uma pergunta. E o que reluz, passível de se lançar questionamentos, surge ao se rememorar a liminar concedida pelo eminente desembargador Rodolfo Tridapalli, evento 22. Nela, a pertinente ressalva quanto aos limites da atuação do Tribunal de Contas do Estado, cumprindo a este órgão fracionário fazer o exercício e exame se a Corte de Contas não estaria, em última instância, invocando para si uma prerrogativa de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de determinado comando normativo emanado do Executivo. Compadeço-me da repercussão financeira que a modalidade de pagamento da indenização apurada pelo órgão fiscalizador
está a onerar o Tesouro Estadual. O primor do trabalho chega às raias de explicar as fórmulas aritméticas que previam até mesmo a depreciação dos automóveis, projeção do número de parcelas de financiamento, etc. Todos esses contornos foram exaltados a contento no primoroso voto da eminente relatora. O ponto de desate do dissenso consiste, porém, justamente na conclusão vazada no Aresto, quando reporta que as dissidências ao redor das parcelas despendidas pelo Estado redundariam em pagamentos, entre aspas, eivados de vícios inconstitucionais, fecho aspas, resultando justificada a atuação da Corte de Contas, aspas novamente, com o objetivo de proteger os cofres públicos, fecho aspas. Se são esses os pormenores, não haveria a Corte de Contas de provocar exercício daqueles que encampam a prerrogativa de fustigar ato normativo perante o Judiciário. A título de exemplo, não seriam aqueles listados no artigo 85 da Constituição Estadual? E eu aqui transcrevo, e vou ler rapidamente a Vossas Excelências, para rememorar o que trata o artigo 85 da Constituição Barriga Verde. Artigo 85. São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo estadual ou municipal contestado em face desta Constituição. 1. O governador do Estado. 2. A mesa da Assembleia Legislativa ou 1/4 dos deputados estaduais. 3. O Procurador-Geral de Justiça. 4. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 5. Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa. 6. As federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual. 7. O prefeito, a mesa da Câmara ou 1/4 dos vereadores, o representante do Ministério Público, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, os sindicatos e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. Redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2006. E aqui os parágrafos eu vou deixar de ler porque eles não são tão importantes para o tema agora em análise. E prossigo. Repito, as anomalias preocupam, podendo ser exemplificada alguns excertos. Aspas. A medida de vencimento dos procuradores do Estado em outubro de 2019 foi de R$ 33.602,79, ou seja, R$ 1.859,43 abaixo do teto. Já a média da remuneração dos auditores fiscais foi de R$ 34.320,91, uma diferença de R$ 1.141,31 em relação ao limite constitucional. Sendo assim, o pagamento da IUVP em valor acima das despesas que visa recompor caracteriza uma verba remuneratória que extrapola o teto constitucional. Fecho aspas. E prossigo. Isso sem descuidar da primorosa dicotomia balizada no voto condutor, quando explica que a IUVP, indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, divide-se em um coeficiente fixo e outro variável, ao passo que o dissenso reside só na parcela fixa, pois estaria abarcando servidores que nem sequer possuem carro. Exemplo e gratia. O contraponto defensável ao Estado existe e precisa ser discorrido, tendo surgido da parte do erário a prerrogativa de que, aspas, a comissão apurou, em relação à eventual substituição do modelo atualmente adotado, que, ao se comparar os custos com o pagamento da IUVP com os custos decorrentes da adoção de modelos simulados no relatório disponível para consulta no processo eletrônico CEA 7.490/2019, a IUVP é mais vantajosa economicamente ao Tesouro do Estado, fecho aspas. E prossegue o Estado afirmando, aspas, neste sentido, cabe salientar que, segundo o levantamento realizado pela Comissão de Estudos, apurou-se a existência de modelos similares adotados pelo Estado de Santa Catarina, nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Espírito Santo e Goiás. O modelo adotado no âmbito do exercício da discricionariedade do ato administrativo guarda a devida proporção
entre a economicidade dos gastos pelo Estado, que deixa de adquirir frota e contratar motoristas, e a necessidade de indenização adequada dos gastos do servidor, sejam eles decorrentes do quilômetro rodado, sejam decorrentes da própria necessidade de manutenção permanentemente de veículo à disposição do trabalho. Diante disso, e partindo da premissa de que não é possível ao Estado impor aos servidores a utilização de veículo próprio no exercício de suas atribuições, nem tampouco a própria condução de veículo, seja ele oficial ou não, quando em desacordo com as atribuições do cargo, compreende-se como adequado, tanto na formatação quanto nos valores, o novo modelo de indenização por uso de veículo próprio. Fecho aspas e prossigo. Como visto, há um choque de versões, pois, de um lado, o TCE afirma que o coeficiente variável ofende preceitos imantados à economicidade, enquanto que, por outro lado, a administração exulta respeitar o Tesouro Estadual, economizando valores sob outra perspectiva. Veja-se a armadilha. Nosso hábito de julgar nos impele a querer sempre justificar o acerto ou desacerto de uma conduta, quando, na verdade, o que reluz da demonstração desse debate travado entre o TCE e o Estado é que, primeiro, eles haveriam de submeter-se ao campo/arena adequado em que haveriam de travar tal contenda. Ou seja, em última instância, a praxe revela que dissidências ordinariamente demandam a provocação de um intérprete julgador, entre parênteses, judiciário julgando uma DI, por exemplo. Fecho parênteses. E prossigo. Antes disso, a abrupta tomada de providência, como aquela que derivou do comando decisório proclamado pelo TCE, pode irromper desprestígio à separação dos poderes. Para guardar simetria com aquele introito de que premissas precisam passar pela forja dos questionamentos, concluo novamente em tom de indagação. Não seria o judiciário quem regularmente desata esses tipos de contendas semelhantes? Para poupar a divagação ao derredor dessa resposta, percebe-se que a decisão liminar proferida pelo desembargador Rodolfo Tridapalli resolve justamente essa tarefa, pois transcreve posicionamento já vazado pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente a esse respeito. Entre aspas, mais uma vez, reforço que é função do TCE, prevista constitucionalmente, fiscalizar a legalidade e economicidade dos atos públicos, que acarretem despesa para o erário, com o intuito de evitar gastos que atentem à moralidade e à eficiência administrativa, como é o caso. Por certo, que as distorções relativas ao pagamento da IUVP, indicadas pelo TCE, podem vir a ser corrigidas, porém, pela Assembleia Legislativa, que detém a competência exclusiva para assustar atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, a teor do artigo 46 da Constituição do Estado de Santa Catarina, artigo 49, 5º da Constituição Federal de 88, controle de constitucionalidade político. O controle de constitucionalidade dos atos normativos emanados do chefe do Poder Executivo também pode ser exercido pelo Poder Judiciário. Cuida-se do sistema de freios e contrapesos existente entre os poderes e o Tribunal de Contas, como órgão integrante do Poder Legislativo, apenas o auxilia nesse exercício, sem estar autorizado, no entanto, a tomar para si as prerrogativas do Congresso Nacional, no caso aqui da Assembleia Legislativa. Neste sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em acordo da palavra do ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski. Há que se salientar que é possível localizar recentes precedentes desta Corte que apontam para a impossibilidade do Tribunal de Contas exercer controle difuso de constitucionalidade nos julgamentos de seus feitos, ou que questionem a própria subsistência da súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que editada anteriormente à Constituição Federal de 88. É o mais recente exemplo a decisão proferida nos autos do mandado de segurança 35.410 do Distrito Federal, relator ministro Alexandre de Moraes, DJ de 1 de 2 de 2018.
Nesses autos, consignou o eminente ministro que, aspas, os fundamentos que afastam do Tribunal de Contas da União, TCU, a prerrogativa do exercício de controle incidental de constitucionalidade são semelhantes, mutatis mutandis, ao mesmo impedimento em relação ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, órgão no qual o exercício de competência jurisdicional acarretaria triplo desrespeito ao texto maior, atentando tanto contra o Poder Legislativo quanto contra as próprias competências jurisdicionais do Judiciário e as competências privativas de nossa Corte Suprema. Fecho aspas e prossigo. Nesse contexto, convém frisar, ainda no encalço da análise feita pelo desembargador Rodolfo Tridapalli, que após a lavratura do pronunciamento monocrático pelo conselheiro Luiz Roberto Herbst, no RLI, ou seja, Relatório de Instrução, número 19/00255486, donde derivou a missiva ao governador para, entre aspas, suspensão dos pagamentos da parcela de indenização pelo uso de veículo próprio e UVP, prevista no inciso 1 do artigo 3º e no artigo 4º do decreto número 283/2019, a todos os eventuais beneficiários, parcela fixa mensal. Infere-se que 5 partícipes da contenda travada no TCE foram cientificados, mas, excepcionalmente, a Assembleia deixou de ser notificada, ainda que em ocasião pretérita o Legislativo tenha sido cientificado. E aqui, então, eu trago uma relação, Vossa Excelência tem acesso aí, dos ofícios emanados do Tribunal de Contas. Então, o ofício 24.094/19, de 10/12/2019, dirigido ao senhor secretário de Estado. O ofício 24.097/2019, de 10/12/2019, ao senhor Controlador-Geral do Estado. O ofício 24.096/2019, dirigido à senhora Defensora Pública Geral. E o ofício 24.093/2019, dirigido à senhora Procuradora-Geral do Estado. E o ofício número 24.095/2019, também de 10/12/2019, dirigido ao excelentíssimo senhor governador do Estado. Como visto, digo eu, subsiste faltante o envio de comunicação à ALESC. O retrato pode ser o espelho da assodada providência encetada pelo TCE, já que a medida coercitiva tão almejada poderia partir, por exemplo, da prévia provocação do Legislativo. Nas palavras do desembargador Tridapalli, via artigo 40, inciso 6º da Constituição do Estado de Santa Catarina. E aqui eu trago a dicção do artigo, que é, no seguinte sentido, é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa. 6. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Prossigo, então. Finalmente, não posso deixar de aludir uma última referência para parafrasear sobre o que se convencionou denominar o sistema de freios e contrapesos. Extraio da mesma literatura antes referida que, aspas, quando os físicos começaram a explorar os fenômenos atômicos no início do século, ficou-lhes dolorosamente claro que todos os conceitos e teorias que usamos para descrever a natureza são limitados. E, fecho aspas, e que, aspas novamente, por causa das limitações essenciais da mente racional, temos que aceitar o fato de que, nas palavras de Heisenberg, toda palavra ou conceito, por mais claros que possam parecer, possuem apenas uma gama limitada de aplicabilidade. E o trecho literário arremata discorrendo que, aspas novamente, as teorias científicas jamais poderão oferecer uma descrição completa e definitiva da realidade. Serão sempre aproximações da verdadeira natureza das coisas. Em palavras mais duras, os cientistas não lidam com a verdade, lidam com descrições limitadas e aproximadas da realidade. Fecho aspas e prossigo. Nesse contexto, embora sejam vastas as citações que retratam a máxima do sistema de freios e contrapesos, esta metáfora sempre será uma mera aproximação do que realmente acontece na prática. Ocorre que é sempre incerto ter noção exata de quando sua aplicabilidade tem guarida
em nosso sistema, tem guarida em nosso cotidiano, quando ela passa aos nossos olhos. Sem a indagação, corremos o risco de uma possível distensão dos vértices que sustentam esse sistema de balanceamento entre os poderes. Até a escolha das palavras neste momento é difícil, pois não se pode menoscabar o árduo trabalho técnico desenvolvido pelo TCE. Mas mesmo para elogiar esse trabalho, seria preciso adentrar no mérito da discussão sobre os valores, fato que, a meu ver, precisaria de uma contenda própria, que avançasse sobre a validade dos mesmos. Assim, senhor presidente, eminentes desembargadoras, senhores desembargadores, eminentes procuradores, ante o exposto, eu voto no sentido de converter o feito em diligência para que a autoridade impetrada se manifeste acerca do fato novo noticiado, aquela petição do Estado, pelo impetrante, evento 90, notadamente sobre a possibilidade de restar superada a controvérsia instaurada, no prazo de 15 dias, com foco no artigo 10, no artigo 437, parágrafo 1º, e 493, todos do CPC, ou, caso assim não se entenda, caso não entenda oportuno este colegiado, eu voto pela concessão da ordem. Esse é o voto que submeto à consideração de vossas excelências. Devolvo a palavra à eminente relatora. Cumprimentando formalmente os colegas, meu boa tarde, também ao procurador, doutor Carlos, servidores, advogados que acompanham esta sessão. Muito brevemente, gostaria de fazer algumas ponderações a respeito do voto divergente. Inicialmente, com relação à proposta, né, de suspensão e intimação, eu gostaria de dizer que o fato novo que foi trazido é apenas a notícia de um projeto de lei que ainda está sujeito a debate, poderá ou não ser aprovado, inclusive nos termos em que é apresentado e que, portanto, não possui influência nesse julgamento. Por segundo, eu entendo que, para que se possa conceder a oportunidade de composição, seria necessário que esta composição fosse viável, o que eu sinceramente acredito que aqui não seria o caso. Nós estamos tratando de dano ao erário público, o Tribunal de Contas estaria fazendo um acordo com outra parte, mas ainda assim, se entendesse possível, eu entendo que não há minimamente, não se vislumbra minimamente que haja a possibilidade dessa proposição, porque ainda ontem, além de manifestações anteriores do Tribunal de Contas no decorrer do processo, inclusive quando foi a outra sessão sobre a necessidade efetiva de julgamento e a não concordância com alguma suspensão, na oportunidade de ontem, o Tribunal de Contas peticionou, acho que foi ao final da tarde, expressamente se manifestando sobre esse projeto de lei, apresentando sua desconformidade com os termos deste projeto de lei, pelos motivos que elenca, e dizendo que, igualmente, requer o julgamento imediato do mérito. Então, eu entendo que já houve uma verbalização expressa por parte do Tribunal de Contas sobre a sua discordância com relação aos termos deste projeto e com o seu desejo de que seja julgado o mérito, pelo que eu entendo que seria absolutamente desnecessária e inócua a sua nova intimação para se manifestar sobre algo que ele já se manifestou na data de ontem. Prossigo, então, isso era uma observação com relação à preliminar que foi aventada. Muito rapidamente, obviamente, apenas para dizer que, no presente caso, relembrando aos colegas, nós estamos tratando única e exclusivamente sobre o pagamento de uma verba fixa aos servidores dos cargos de auditores fiscais da Fazenda, contadores, defensores públicos, procuradores de Estado e auditores internos da Fazenda, pelo uso de veículo próprio para deslocamento no município e municípios limítrofes. Esta verba não se trata de deslocamentos para outros municípios que não sejam a sede de exercício do servidor ou limítrofes.
E, neste sentido, como eu coloquei no meu voto de forma que, sabe, bastante exaustiva, consignei que o caso aqui não é de declaração de inconstitucionalidade, e sim do afastamento da aplicação de uma norma inconstitucional. Me permito aqui, muito rapidamente, apenas citar duas decisões que constam da minha decisão, uma do ministro Celso de Mello, que fala: há que se distinguir entre declaração de inconstitucionalidade e não aplicação de leis inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou órgão de qualquer dos poderes de Estado. E também da ministra Carmen Lúcia, numa decisão ratificada em plenário, por unanimidade, que assentou a viabilidade de órgãos administrativos autônomos, como é o caso do Tribunal de Contas, afastarem a aplicação de lei inconstitucional. Disse ela, rapidamente, essa atuação não prescinde do exame da validade do ato administrativo, que perpassa necessariamente pela adequação constitucional do fundamento legal no qual se fundamenta. Se o órgão de controle concluir fundar-se o ato objeto da análise em norma legal contrária à Constituição da República, afastar-lhe-á a aplicação na espécie em foco. Cuida-se de poder implicitamente atribuído aos órgãos autônomos de controle administrativo para fazer valer as competências a eles conferidas pela ordem constitucional. Afinal, como muito repetido, quem dá os meios. Como eu disse aos senhores, eu cito no meu voto inúmeras doutrinas e jurisprudências nesse sentido, inclusive sobre o poder geral de cautela do Tribunal de Contas, que lhe possibilita adotar medidas a fim de permitir que possam ser neutralizadas situações de lesividade atual ou iminente. E é o caso exatamente aqui da situação. E eu compartilho do entendimento do voto divergente no sentido de que há eventualmente uma armadilha, mas eu acho que essa armadilha ela se refere ao fato de que de se imaginar que seja necessário para a pronta verificação da irregularidade da forma de pagamento dessa verba, de alguma análise de fórmulas mais aprofundada, de que seria necessário ser um matemático ou até um especialista, né, para análise das variáveis, porque fica absolutamente claro para qualquer pessoa que visualize essa questão de que essa verba deveria ser paga para quando houvesse o uso de veículo próprio no cumprimento da função tipicamente estatal. E o que nós estamos vendo aqui é um pagamento indiscriminado, como se essa verba fizesse parte do salário desses servidores. Se eles saíram ou não algum dia durante o expediente para fazer uma audiência, para fazer uma vistoria, independentemente se eles foram ou não foram, eles vão receber essa verba. É isso que está acontecendo aqui no presente caso. Então, o que quis o Tribunal de Contas, por uma série de determinações, foi não que esta verba não seja paga, não que estes servidores não sejam indenizados por eventual uso, né, do seu veículo próprio para o cumprimento das funções estatais, e sim que haja controle, e é isso que este é o vício desta norma, por permitir que haja o pagamento sem controle algum. Inclusive, como foi referido e é ressaltado, nós podemos dizer agora desse 1 ano e meio de pandemia, onde os cofres públicos estão sendo literalmente sangrados com o pagamento desta verba de forma indiscriminada para os servidores que estão em home office. Qual é a justificativa para esse pagamento? Eu preciso fazer análise de algum comparativo de fórmula? Nenhum. Esse pagamento não poderia estar sendo efetuado. Ou então, como que eu posso estar fazendo o pagamento para uma pessoa que sequer tem carteira de motorista? Como foi muito bem assentado no parecer do Tribunal de Contas. Então, eu não preciso desta análise, eu posso ver de pronto que existe esta irregularidade. Repito mais uma vez, e não vou me estender, o voto é bastante longo, imagino que os colegas tenham lido, mas que a questão aqui não é de se dizer, e não é este o objetivo de que esta verba não pode ser paga,
ela pode ser paga a quem devidamente comprovar, e quando comprovado, quando e aonde foi esse servidor. Quando ele saiu, é uma verba de caráter indenizatório. Se ele efetivamente usou o veículo para este evento externo, ele tem o direito, e esse direito é garantido. Agora, se ele nunca se utiliza do veículo para nenhuma atividade externa, ele não tem por que receber nenhum valor, e muito menos o valor integral, como está acontecendo. Se o Estado pretende dar um aumento a esses servidores, que o faça, mas o que está acontecendo é que esta verba, e acho que merecem, sem a menor sombra de dúvida, e não é isso que se discute aqui, todos merecedores, mas é que eles estão recebendo um valor, inclusive sem incidência de imposto de renda, como se salário fosse, para uma coisa que não está acontecendo, e é isso que, dentro do seu poder devidamente previsto em legislação, é que o Tribunal de Contas determinou a sustação desse pagamento. Não vou me alongar, até porque os colegas tiveram acesso ao voto e podem ler todas as razões, e por isso mesmo é que o meu voto foi por denegar a segurança. Agradeço. Obrigado, doutora Bettina. Em debate. Senhor presidente, eu gostaria de dizer para a desembargadora Bettina e para vossas excelências que nós concordamos em praticamente tudo aqui, né? O que eu não consigo vislumbrar é uma justificativa para o Tribunal de Contas assenhorar-se de uma função que não é dele, no caso específico. Em havendo uma legislação como há para o caso, para essa indenização, né, por uso de veículo próprio, não poderia o Tribunal de Contas, a mano militare, simplesmente determinar a cassação dessa verba. Existem outros meios, outros processos e outros agentes legitimados para propor a ação, né? Agora, também devo registrar que eu só fiz a leitura da correspondência encaminhada pelo Estado por uma questão de lealdade, porque eu não sei se todos os colegas tiveram conhecimento do envio desse projeto de lei complementar à Assembleia. Efetivamente, eu não sei se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado pela Assembleia. A minha questão aqui que eu trago, e a questão fulcral aqui, no meu ponto de vista, é que o Tribunal de Contas não tem, e não deveria ter, nós estamos aqui quase que a reconhecer que tem, poderes para declarar inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo emanado do Poder Executivo. Teria a Assembleia, conforme li no artigo 85 da Constituição Estadual. Então, o cerne da questão, no meu ponto de vista, é esse. Se essa verba, se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, se ela guarda legalidade, se ela respeita o teto, enfim, quaisquer outras questões poderão ser discutidas na seara própria, mas não por um ato, repito, um ano militar do Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Apenas isso. Bom, vou passar então a colher os votos. Desembargador Sandro José Anéis. Senhor presidente, acompanho a desembargadora Bettina. Desembargador Diogo Pizzica. Estão me escutando? Desembargador Diogo. Senhor presidente, eu acompanho a preliminar no sentido de vista a parte contrária, acompanho a diligência, não sei como será feita a votação, se será fatiada, e meritoriamente acompanho a eminente relatora. É converter em diligência ou considerar? Não. Então, converter em diligência. Desembargador Diogo, o desembargador Cid levantou a questão de converter em diligência e a suspensão. Não. Ou, se for aceita a conversão, concessão. Se não for aceita a conversão, conceder a ordem. Exatamente. Senhor presidente, pelo voto a preliminar, no sentido de intimar os partícipes do processo a respeito do artigo 10 e do artigo 493, ainda que tem por certo que a lei adjetiva não serve como
permissivo para a instalação de bilateralidade contenciosa em sede recursal, sinaliza Sua Excelência em voto de divergência, que pretende analisar os argumentos lançados, ainda que talvez inusual o pedido do Estado de Santa Catarina, quando e assim o fez. Então, em prol da segurança maior e no sentido da divergência preliminar que foi aventada, o acompanharia, assim como também acompanho em baixa da diligência e, caso suplantados esses 2 pontos da divergência, meritoriamente acompanha a eminente relator. Desembargador Pedro Manuel Abreu. Senhor presidente, eu ontem tive a oportunidade de conversar com o doutor Sérgio Laguna e também com o eminente procurador-geral, doutor Alisson Debon, e exatamente sobre a tramitação desse projeto de lei que foi encaminhado à Assembleia Legislativa, o que penso em regime de urgência. O que propõe, na verdade, o desembargador Cid é uma alternativa que me parece inteiramente razoável, no sentido de obter-se, através da Assembleia Legislativa, uma mediação para esse conflito. A Assembleia Legislativa a quem o Tribunal de Contas, afinal, se submete, né? Não é um poder do Estado, evidentemente, é um órgão de controle a quem, hierarquicamente, é submisso à Assembleia Legislativa, ao Poder Legislativo. A proposição feita parece que tem relevância porque toda a discussão que se estabelece é a partir de um decreto do governo do Estado, e agora o que se propõe é um projeto de lei complementar que, evidentemente, passando pelo crivo da Assembleia Legislativa, né, ao que se alude, até o final do ano haveria uma decisão acerca disso. Portanto, eu penso que a primeira alternativa de converter o julgamento em diligência para, eventualmente, obter-se ou aguardar-se uma providência legislativa me parece mais do que razoável, tá? A solução pela via e pela mediação legislativa seria a melhor solução para esse conflito, tá? Por outro lado, para a hipótese, eventualmente, de denegação da segurança, até em atenção a esse projeto de lei, eu penso que se poderia conferir uma modulação dos efeitos da decisão liminar já concedida, uma ultratividade dessa decisão, até para que não haja qualquer prejuízo até que a Assembleia Legislativa se manifeste. Então, senhor presidente, por hora, eu me manifesto pela conversão do julgamento em diligência, acompanhando o voto do desembargador Cid. Eu acompanho totalmente o desembargador Pedro Manuel Abreu, inclusive no aspecto de se for concedida, negada a segurança a respeito da modulação. Desembargador Jorge Luiz Borba. O desembargador Pedro me convenceu. Eu acho que seria de bom alvitre que a gente esperasse a Assembleia se posicionar para evitar transtornos maiores para todo mundo. Eu estou acompanhando. Desembargadora Sônia Maria Schmitz. Da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho a divergência com as conclusões exoradas pelo nosso decano. Desembargador Luiz Fernando Boller. Debaixo de todas as vênias, acompanho o voto da desembargadora Betina Moura. Desembargador Carlos Adilson. Presidente, meu cordial boa tarde a Vossa Excelência e os demais membros desse colegiado. Eu não participei do início do julgamento, que estava em gozo de férias, mas eu me sinto habilitado a julgar
na medida em que li na íntegra o DSB lançado, voto da desembargadora Bettina, e eu penso, senhor presidente, que já houve manifestação sobre esse projeto de lei encaminhado à Assembleia pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conforme se infere da petição do evento 90 dos autos de mandado de segurança, em que há discordância acerca do sobrestamento ou suspensão do preço de julgamento, até porque no cenário atual o que se verifica é uma manutenção de uma manifesta ilegalidade no pagamento dessa verba indenizatória, com prejuízo mensal ao erário de R$ 2.445.000. Eu, pedindo vênia aos eminentes colegas que se manifestem de forma contrária, eu vou acompanhar integralmente a eminente desembargadora pela não suspensão ou conversão de diligência e pela denegação da segurança. Desembargador Adson Cardoso. Peço bem a divergência, mas acompanho a eminente relatora com os adendos do eminente desembargador Carlos Adilson. Desembargador Paulo Henrique. Da mesma forma, presidente, acompanho a eminente relatora com os acréscimos do desembargador Carlos Adilson. Desembargador Júlio César Quinó. Boa tarde a todos novamente. Eu vou acompanhar a divergência com as ponderações aí do desembargador Pedro Manuel Abreu. Desembargadora Vera está impedida. Desembargador Francisco Oliveira Neto. Presidente, eu vou acompanhar a relatora. Já acompanhei, aliás, eu acho, não me lembro se eu já deixei registrado em ata na sessão passada, em relação ao agravo regimental, que votei, inclusive, pela revogação imediata da liminar com o provimento do agravo regimental, porque houve pedido de vista no agravo regimental e no mandado de segurança. Mas eu entendo que e, aliás, até eu diria que eu fico na dúvida aqui se esse projeto de lei vai, entre aspas aqui, salvar o período pretérito. Então, a lei a lei tem um artigo que dá retroatividade para pagamento dessa verba. Eu confesso que eu não entendi. Segundo, que a indisponibilidade para mim aqui também é evidente, né? O voto do desembargador Cid é um voto complexo, profundo, como sempre acontece, com sua excelência, mas eu, ainda assim, eu fico com as razões que já foram expostas, de modo que eu voto para negar a segurança e também no agravo regimental, pelo provimento do agravo regimental com a derrubada da liminar concedida. Como voto, presidente? Desembargador, aqueles que votaram pela denegação da ordem também acompanham o desembargador Francisco em relação ao agravo regimental, para a derrubada da liminar? Também acompanho, senhor presidente, desembargador Carlos Adilson. Desembargador Paulo Henrique também, desembargador. Desdobramento natural. Também, desembargador Boller também. Desembargador Hélio do Vale Pereira. Obrigado, presidente. Eu acompanho a relatora. Quanto ao agravo regimental, eu vou até tomar a liberdade de fazer duas considerações aqui. O desembargador Francisco colocou. E o desembargador Carlos Adilson também frisou isso, além da desembargadora Bettina, que fez um voto muito eloquente. Está se perpetuando, né? Está se perpetuando, então, a título de bacharelismos, e é projeto daqui, é de lá. Enquanto isso, vão acontecendo os pagamentos. Se a Assembleia vai tomar uma outra postura, vai dar efeito retroativo, é uma situação que não nos compete. O problema é que eu acho que a Procuradoria, o doutor Sérgio, uma pessoa que eu admiro muito intelectualmente, até tivemos uns 2, 3 meses conversando sobre o processo, e eu disse, olha, acho uma situação muito delicada, porque a Procuradoria está defendendo, na verdade, os interesses dos próprios procuradores. Nós já tivemos, no ano passado, uma situação dessa, que reconhecemos que os procuradores do Estado de carreira estavam, inclusive, impedidos, que a Constituição proíbe a atuação da Procuradoria quando haja esse conflito de interesse. Aqui, como havia outras categorias irmanadas na mesma situação, nós até sustentávamos, assim, que se fosse assim, um litisconsórcio necessário, indivisível, ou assim, forçando uma figura de linguagem. Agora, essa postulação, vou ser muito autêntico aqui, essa postulação de converter em diligência tem por objetivo, simplesmente, contornar a nossa jurisdição, impedir que o voto da desembargadora Bettina tenha eficácia. E aí temo, inclusive, que venham
embargos, etc. E tal. Então, eu até proponho que seja muito, se a desembargadora me permite, que fique muito claro que se a tese de Sua Excelência for vitoriosa, que os efeitos sejam encerrados imediatamente. Senão nós vamos voltar a esse ciclo vicioso, esse pagamento não vai acabar nunca. Não é possível que uma pessoa que não tem CNH, que não tem carro, receba uma gratificação, uma indenização por algo que não gastou. Então, isso desafia todo sentido. Enfim, é pegar o artigo 37 caput da Constituição e escolher qual dos princípios. Então, eu acho isso tudo muito delicado mesmo. Vai aqui a minha crítica agora, antes eu tinha feito uma ponderação, mas a minha crítica à postura da Procuradoria, que se tem as suas aspirações remuneratórias, que é absolutamente legítimo, todos nós aqui somos remunerados, e, enfim, nós vemos dos ganhos que nós temos aqui. Agora, isso tem que ser resolvido de outra forma, não é nessas gambiarras, nessas estratégias processuais, petição atravessada às vésperas de um julgamento. O Tribunal de Contas está exercendo legitimamente a sua função. Eu acho que seria, como diria o desembargador Napoleão, uma cápsula de minúcia ao Tribunal de Contas, tirar essa atividade que a desembargadora Bettina mostrou no foto, que é perfeitamente admissível. Então, eu acho assim, um caso muito sensível, extremamente sensível. Eu acho que, lamentavelmente, por mais admiração que nós tenhamos a atuação processual da Procuradoria no cotidiano, nesse ponto, acho que está havendo um desvio do bom comportamento. Eu acho que a Procuradoria, daqui para frente, tem que refletir melhor nessas situações em que houver interesse dos próprios procuradores, procurar uma outra linha de atuação. Se tivesse interesse de professor aqui em xeque, não teria havido a mesma postura, tenho certeza absoluta. Então, meu voto é no sentido de negar segurança e caçar liminar, dando provimento ao agravo interno. Desembargador Arthur. Senhor presidente, eu posso fazer um esclarecimento de fato rápido, muito rápido, presidente? Brevemente, só para esclarecer. O voto do desembargador Arthur, eu... Perfeito. Vou falar a Vossa Excelência sobre uma matéria não... Desembargador Arthur. Ok. Renovando os cumprimentos, uma boa tarde a todos. Com as pontuações feitas pelo desembargador Carlos Adilson, acompanho a desembargadora Bettina, inclusive com relação à revogação da liminar, já havia me manifestado na sessão anterior pela imediata revogação. Desembargador Sérgio Laguna, desembargador, doutor Sérgio Laguna. Desembargador, presidente, apenas um esclarecimento de fato. Existe um decreto que foi editado em 2019, o decreto 107 de 2019, que prevê que o servidor que tem direito à verba indenizatória, ele tem que comprovar a titularidade do veículo e a sua habilitação. Então, não existe nenhum servidor que percebe essa verba sem que tenha a comprovação desses requisitos. Apenas esse esclarecimento de fato. Obrigado, presidente. Agradeço. Desembargador Wilson Pontano. Com a desembargadora Bettina, senhor presidente. Uhum. Então, 10 votos para conceder, denegar a ordem e cassar a liminar, né? Prejudicado o agravo interno e 7 votos a conversão em diligência. Vai encerrar o julgamento?